Olá pessoal, meu nome é Géder Gross, sou psiquiatra da Secretaria de Estado da Saúde e trabalho no Instituto de Psiquiatria, onde eu sou o atual coordenador da residência de psiquiatria. Eu estou aqui para falar para vocês hoje sobre a atualização sobre o diagnóstico de esquizofrenia e outras psicoses primárias. Eu vou fazer uma breve introdução para vocês, falando de questões relacionadas ao diagnóstico em transtornos mentais e esquizofrenia, mais especificamente, bastante breve mesmo, e em seguida eu falo das modificações formais que devem haver da CID-10 para CID-11, que já está no site da OMS e que deve começar a vigorar em 2020. E a segunda parte da apresentação eu estabeleço algumas possíveis relações dessas mudanças com a atenção básica à saúde para esses pacientes. Como vocês sabem, o diagnóstico em transtornos mentais ele segue sendo um diagnóstico quase eminentemente clínico, ou seja, uma entrevista, uma história, a observação de alguns sinais e sintomas que devem estar presentes durante um tempo, com uma intensidade tal que justifiquem conseguir fazer aquele diagnóstico. Os exames de laboratório, que a gente tem várias especialidades, em geral servem para os psiquiatras para descartarem outras causas orgânicas que o quadro clínico possa aparecer com um quadro psiquiátrico, como, por exemplo, uma pessoa com hipotiroidismo, um hormônio de tiroide muito baixo, pode ficar lentificada e o quadro clínico ser semelhante a uma depressão e outras alterações neurológicas, etc. e tal, mas para fazer o diagnóstico em si, nós não temos exames complementares, ou seja, uma entrevista clínica, história, e depende de conversa e tempo. Em esquizofrenia, o diagnóstico de esquizofrenia, que é uma doença que em geral se manifesta no final da adolescência, início da vida adulta, em entre cada 100 ou 120 pessoas da população, uma provavelmente vai ter esquizofrenia. A incidência na vida é de 0,8% a 1%. No Brasil tem trabalhos falando em 0,8%. 1% é um termo bastante aceito na literatura em geral. Então, uma dessas pessoas vai ter um conjunto de sintomas e esse conjunto, de todo o conjunto, um subconjunto que é o mais chamativo, são conhecidos como sintomas positivos, e são os sintomas mais exuberantes da doença, são os delírios, as alucinações, a desorganização de pensamento, que em geral ela é observada pelas alterações as desorganizações da fala e do comportamento, e que muitas vezes são um conjunto de sintomas que é explorado na mídia e ajudou que a gente formasse uma ideia com relação aos pacientes com esquizofrenia, de pacientes semelhante ao Norman Bates, do filme da Psicose, do Hitchcock, ou seja, de pessoas muito perturbadas e violentas, coisa que não corresponde à realidade. Os pacientes na sociedade, os pacientes com esquizofrenia na sociedade em geral são mais vítimas de violência do que efetuam atos violentos. É óbvio que, num momento de psicose, essas pessoas podem se envolver em alguma coisa meio irracional e que envolva violência, mas não é a característica desses pacientes. Os sintomas positivos são o que constitui a psicose, mas as psicoses em si podem acontecer em outras situações que não só a esquizofrenia, como eu vou mostrar aqui, em situações como intoxicações, às vezes por produtos usados na lavoura, por metais pesados, ou doenças clínicas, doenças metabólicas, doenças neurológicas, podem também produzir quadros de psicose, às vezes difíceis de distinguir
de um episódio psicótico de origem psiquiátrica. Esse filme, o Rei Jorge, é um exemplo de uma psicose produzida por um quadro clínico de porfiria, e também, quem quiser assistir, eu recomendo. Entre os transtornos psiquiátricos, também a psicose não acontece exclusivamente na esquizofrenia. Sintomas psicóticos podem acontecer em quadros de álcool e drogas. Qualquer pessoa que utilizar, por exemplo, uma quantidade grande de cocaína vai acabar ficando paranoide, com delírio de que está sendo perseguida e coisa assim. E também pode acontecer em outros transtornos psiquiátricos, como os transtornos de humor, tanto uma depressão muito grave quanto uma euforia muito intensa, podem acabar não só acelerando ou lentificando a pessoa, como também alterando as questões do pensamento. E dentro da esquizofrenia, o filme que talvez, pelo menos que eu me lembre, que retrata de uma maneira mais próxima do quadro clínico, assim, é Uma Mente Brilhante, e que mostra vários sintomas e o curso da doença e efeitos colaterais de remédio, etc. Mas a esquizofrenia não é só esses sintomas positivos de delírios e alucinações. A esquizofrenia tem outros sintomas, e sintomas às vezes que são mais constantes, porque os sintomas positivos eles podem ir e vir, mas esses outros sintomas, como diminuição da vontade, diminuição das molas propulsoras da vontade, diminuição da capacidade de adequar as emoções e expressar os sentimentos, e alterações de cognição que afetam memória verbal, afetam a capacidade de planejamento das coisas, e também cognição social, de perceber aquelas discretas pistas que a gente percebe só de olhar para uma outra pessoa quando está conversando, ficam prejudicadas e atrapalham bastante essas pessoas, e são sintomas esses de mais difícil tratamento até do que os sintomas mais floridos. Então, resumindo essa breve introdução, como outros diagnósticos de transtornos mentais, um conjunto de sinais e sintomas, aqui vários deles, e que podem estar temperados aí em quantidades diferentes, cada um desses, o que torna nem todos os pacientes exatamente igual. Vamos então para a primeira parte do que relação aos aspectos formais do diagnóstico de esquizofrenia, o que muda e o que não muda na troca, na troca que virá em seguida da CID-10 para a CID-11. Com relação ao conjunto de sinais e sintomas, a CID-11, olhando ali em cima naquela barra azul, vocês podem ver, ela está no site da OMS, a referência está no final da apresentação, mas eu acho que já passou em algum slide anterior também. Não, está no próximo, está no anterior. Mas os conjuntos de sinais e sintomas que constituem a doença seguem sendo mais ou menos os mesmos. O que tem de diferente aí um pouquinho é essa questão da cognição social, que eu acho que esse termo não tinha na CID-10 e aparece na CID-11, mas a ideia já existia. Então isso aqui não muda praticamente nada. A questão da duração de sintomas ativos continua também igual, ou seja, a CID-10 pede que exista esses sintomas, não é uma coisa que aconteceu um dia, ou uma hora, ou 2 dias, eles devem estar presentes de forma mais ou menos constante, no mínimo por 1 mês, para que se possa fazer o diagnóstico, 1 mês ou mais. E esse outro item também, que é um item de exclusão, ou seja, segue e não muda da CID-10 para a CID-11, que é
que os sintomas que o paciente está apresentando, eles não podem ser explicados de melhor forma por uma doença clínica, daquelas umas que a gente já falou, porfiria, etc. e tal, tumor cerebral, nem pelo uso ou pela abstinência de drogas, ou seja, por estar intoxicado, se for por cocaína ou etc. Assim. O que às vezes é certo que seja assim, mas às vezes é difícil porque muitos esquizofrênicos usam drogas e é difícil às vezes que a pessoa fique um tempo razoável sem usar para separar uma coisa da outra, mas o critério é esse que está aí. O que muda um pouco é que aqueles termos que são conhecidos há mais de 100 anos, como esquizofrenia paranoide, esquizofrenia catatônica, esquizofrenia hebifrênica, vão deixar de serem usados, vão deixar de aparecer na classificação. Em seguida eu já explico por quê, e no lugar deles o que vai ter o diagnóstico de esquizofrenia e não vai ter subtipo, mas vai ter especificadores, ou seja, adjetivos que vão especificar se aquele é um episódio, primeiro episódio, se são vários episódios, ou seja, vão especificar um pouco em que momento da doença o indivíduo se encontra, quais são os principais sintomas que ele apresenta e qual a gravidade do quadro. E também, em seguida, vou falar qual é o racional dessa mudança. Essa na CID, praticamente, é a grande mudança. Então, com relação a especificador de episódio, o que vai poder ser... Depois do código, do alfanumérico ali que também mudou, que antes era na CID-10 é F20, aqui vai passar a ser 6A20, 6 que é o sexto capítulo da CID-11. Então vai ficar esquizofrenia, e aí você pode especificar se é primeiro episódio, se é um quadro depois de múltiplos episódios, ou se é um quadro que começou e se manteve ruim e ativo todo o tempo, nunca melhorou, ou seja, o mesmo quadro. Vamos supor que a gente diga que esse paciente que nós estamos vendo é um primeiro episódio, e nós vamos poder especificar se nesse momento ele está sintomático, se é um primeiro episódio sintomático, se esse é o primeiro episódio que já melhorou em parte, ou é um primeiro episódio que melhorou completamente. E aí nós vamos dizer que, vamos supor que um paciente que nós estamos vendo é uma esquizofrenia de primeiro episódio que ainda está sintomático, e nós podemos dizer, dentre os sintomas, quais são, entre esses 6 sintomas, que o paciente mais apresenta, ou seja, nós vamos poder colocar um grau de gravidade. Vamos dizer, sintomas positivos, aqueles que a gente falou bem no início, de delírios, alucinações e desorganização do pensamento, ele pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser grave. E assim, essas são as mudanças formais que vão haver no diagnóstico, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre que relação isso pode ter com a atenção básica em saúde, e também entender um pouquinho por que dessa retirada de subtipos e trocado por especificadores. Para isso, eu gostaria que vocês respondessem aí mentalmente e guardassem a resposta. Qual dessas 4 imagens vocês acham que são de paciente ou de pacientes que têm esquizofrenia? Vocês podem dar uma olhadinha e guardem a resposta, porque depois nós vamos voltar a esse assunto. E eu vou falar para vocês, para introduzir a relação também do diagnóstico com a atenção básica, um conceito que foi desenvolvido por um sociólogo da metade do século passado, do século XX, nos Estados Unidos, Robert Merton, em que ele diz que é possível a gente dizer que algo vai acontecer, mesmo que a gente esteja mentindo,
e que essa previsão de um falso futuro terminará acontecendo de verdade. Que é a teoria da profecia autorrealizável. E o exemplo, eu acho que é mais fácil de entender, é o seguinte. Vamos supor, e começa assim, eu invento uma coisa, eu invento que vai faltar dinheiro nos bancos na semana que vem. Que metade da semana que vem vai faltar dinheiro nos bancos, não vai mais ter dinheiro em Florianópolis, em nenhum banco. E eu consigo difundir esse boato, essa minha previsão falsa, e hoje é fácil de fazer isso, e as pessoas começam a acreditar nessa previsão e começam a se preocupar que daqui a pouco elas não vão ter dinheiro mais para ir no mercado, e etc. e tal, e essa crença que gerou uma expectativa acaba mudando a conduta das pessoas, ou seja, as pessoas acabam correndo nos bancos para tirar dinheiro, para que não aconteça delas ficarem sem dinheiro. E aí o que acontece? Um número de pessoas enorme corre nos bancos, saca dinheiro, e os bancos ficam sem dinheiro, como eu havia previsto. Não muito tempo atrás, vocês devem lembrar que as pessoas botavam gasolina mais do que o necessário nos seus carros, porque ficavam com medo que faltasse, naquela época que teve o desabastecimento. Então, assim, mesmo depois do abastecimento ter sido começado a se regularizar, ainda faltava por um mecanismo parecido com esse aqui. Como esse raciocínio pode ser extrapolado, essa profecia autorrealizável de Merton pode ser extrapolado para a esquizofrenia? Vamos supor que as pessoas acreditem que a esquizofrenia é o câncer das doenças mentais. Isso foi capa da Times há bastante anos atrás, mas não está muito longe da ideia que as pessoas têm ainda hoje. Essa ideia está ligada a uma crença de que não há muito que se possa fazer para ajudar um paciente com esquizofrenia. Então, quando me aparece um paciente com esquizofrenia, eu também não vou me empenhar muito, porque faça o que eu fizer, não vai mudar muito o desfecho horrível que esse paciente vai ter, vamos dizer, dentro dessa minha crença. E eu acabo me empenhando pouco, e esse meu empenho aquém do possível acaba agravando o quadro e confirma a minha hipótese de que realmente esses pacientes sempre evoluem mal. Então, mais uma pergunta retórica. Vamos supor essa jovem de 18 anos que hoje fez um surto psicótico, um primeiro episódio psicótico, e qual vai ser o futuro dessa jovem daqui a uns 40 anos? A personagem de cima ou a personagem de baixo? A resposta honesta é: nós não temos como saber hoje em dia. Pode ser qualquer um dos dois, ou pode ser algo intermediário. Então, vamos pensar nessa questão. Com relação a doenças crônicas, por exemplo, vamos supor um homem de 40 anos, hipertenso, que infartou há 3 meses atrás, logo depois disso colocou 2 stents, e atualmente toma um diurético, antiarrítmico, um beta-bloqueador e um antiagregante plaquetário. Um deles, dois sujeitos idênticos, mas um deles que passaram pela mesma situação, e um deles consulta o cardiologista a cada 6 meses, e frequenta a atenção básica de saúde a cada 2, que orientou essa pessoa a mudar o estilo de vida, a emagrecer, a fazer atividade aeróbica, controla a pressão arterial dele, a frequência cardíaca e a medicação, se está usando, se está faltando, etc. e tal, se teve algum efeito colateral. E o outro
também consulta o cardio cada 6 meses, mas só isso, vamos dizer, ele não tem um acompanhamento, ele não modificou seus hábitos, segue sedentário, fumando. Qual dos dois vocês acreditam que vai viver mais tempo e melhor? Eu quero chegar com essas perguntas é que esse raciocínio que a gente faz para um quadro clínico, ele pode ser extrapolado para a psiquiatria, para a esquizofrenia. Quer dizer, assim como quando ocorre um infarto em uma pessoa, é sinal que as coisas vinham vindo mal, existe uma série de alterações que já vinham vindo mal há um bom tempo, e o infarto é só a ponta do iceberg. Na esquizofrenia é a mesma coisa. Quando o paciente tem aquele surto psicótico, aquele episódio psicótico, é porque as coisas já não vinham bem e aquilo é o equivalente ao infarto. Numa pessoa infartada, a primeira coisa que faz é tentar evitar que ela infarte uma segunda vez, porque provavelmente já houve existe um risco grande de ter havido uma lesão cardíaca, e a gente não quer que lese ainda mais. Mas, num episódio psicótico, a gente tem dificuldade de pensar dessa mesma forma, quando, na verdade, a psicose ela acaba lesando o cérebro, como eu vou mostrar para vocês mais no finalzinho agora. Então, o papel da atenção básica à saúde nos cuidados de pacientes com esquizofrenia é semelhante, do meu ponto de vista, àquele que ela já desempenha em outras doenças crônicas. Ou seja, acreditar que é possível, ainda, apesar de uma situação grave, que ainda é possível fazer alguma coisa e ajudar essas pessoas a lidarem com o problema e com uma condição de vida que talvez tenha algumas limitações ou que tenha mudado. E essa é basicamente a razão da mudança da CID de retirar subtipos para especificadores. Os subtipos, apesar de terem mais de 100 anos, eles mostraram pouca utilidade clínica, já que às vezes o paciente passava de um subtipo para o outro, às vezes misturava características de 2 subtipos. E ao longo dos últimos anos tem surgido mais evidências de que o futuro do paciente com esquizofrenia pode ser melhorado se ele mantiver um tratamento eficaz e contínuo desde o início da doença, ou seja, logo após o infarto ele ser atendido o mais rápido possível e evitar novos episódios, ou seja, logo após a primeira psicose, ele ser rapidamente atendido e evitar novas crises, é o melhor que a gente pode fazer para que esse paciente tenha um bom prognóstico. A gente não sabe se a carga que ele recebeu de doença é pequena, média ou grande, e a gente não tem mais como intervir sobre isso. O que a gente pode fazer é que, seja a carga que ele tiver, ele vai ter o melhor desempenho possível a partir daí. Então, concluindo, o objetivo principal dessa web palestra é alertar para o fato de que nós, profissionais da saúde, podemos ter uma ideia muito negativa acerca do diagnóstico de esquizofrenia. E sem que a gente se dê conta, essa nossa crença pode estar fazendo que não sejamos suficientemente insistentes nas práticas que têm evidências favorecendo a um curso que favoreça um curso que seja menos conturbado ou que tenha um desfecho melhor. E não fazendo isso, a gente está ajudando que a coisa vá mal, tem uma má evolução, e isso acaba confirmando a nossa crença e perpetuando a nossa crença. Concluindo, no que se refere à atualização sobre o diagnóstico de esquizofrenia e outras psicoses, a principal mudança está na forma de encararmos os pacientes que padecem dessa patologia. As modificações que a CID-11 traz são reflexo desse entendimento e buscam cercar melhor a questão, ou seja, identificar gravidade e se a doença ainda tem sintomativo ou não,
é no intuito de atender melhor esse paciente. E assim, nós vamos estar contribuindo para o curso desses pacientes e esperamos que a gente consiga também sensibilizar gestores de saúde, os próprios pacientes e familiares e a sociedade para essa questão. Para que vocês entendam um pouco do que eu estou falando, das evidências dos últimos anos com relação à intervenção que a gente pode intervir no curso, tem 4, 5 slides que eu vou passar aqui agora. Potenciais danos da psicose ativa vão do biológico ao social, passando pelo indivíduo e pela família. Fora as perdas neuronais e a queima neuronal que acontece com a psicose ativa, acontece de forma mais acelerada com a psicose ativa e provoca ainda um envelhecimento mais rápido, fora a questão neurobiológica, é fácil de imaginar que uma psicose ativa ajude as pessoas a perder emprego, a perder oportunidades na escola, se ver marginalizada, romper laços sociais de amizade e de relacionamentos. A psicose ativa pode, eventualmente, a pessoa pode reagir de uma forma inesperada e ter mais problemas com a justiça. Risco de suicídio também é maior. Diminuição da qualidade de vida, sobrecarga para a família, é muito mais um paciente medicado e com uma doença controlada, assim como um diabético, por exemplo, é muito mais fácil de manejar do que alguém que está agitado e aumenta o estigma sobre a doença. Além disso, o que a gente sabe é que isso aqui, por exemplo, é um levantamento, de vários trabalhos que pacientes que tiveram o primeiro episódio psicótico e mantiveram a medicação, e pacientes que tiveram o primeiro episódio psicótico e interromperam a medicação. Em um ano, aqueles que interromperam a medicação, a média ponderada de recaída é de 77%. Em um ano, aqueles que mantiveram a medicação de forma constante, o número de recaída foi de 3%, ou seja, é uma diferença absurda. Uma outra questão que a gente ouve com frequência é que os antipsicóticos são camisas de força, que os antipsicóticos fazem mais mal do que bem. Bom, quem tiver essa dúvida ainda, eu sugiro que leia, tenha referência no final, as cortes, ou seja, aqueles estudos naturalísticos de acompanhamento de população. No caso, essa população aqui são cerca de quase 20 e tantos mil pacientes, ou seja, são todos os pacientes da Suécia entre o ano de 2006 e de 2010, durante 7 anos. A Suécia tem registro de tudo. Se um de nós na Suécia vai comprar uma aspirina, isso vai ficar registrado na farmácia da esquina, vai ficar registrado na sua ficha. Se quebrou a perna, vai ficar registrado na sua ficha. Então, assim, eles têm um banco de dados incrível, e o Tironen e outros do grupo fizeram uma análise e viram que pegaram entre esses anos de 2006 e 2010, eles tinham 21.492 pacientes que já com diagnóstico de esquizofrenia de um bom tempo, ou seja, pacientes já crônicos com a doença, e tiveram nesse intervalo de 7 anos o surgimento de 1.230 casos, ou seja, em toda a Suécia, isso não é amostragem. E o que eles viram aquele gráfico de cima a bolinha verde mais à esquerda, a chance de morte por qualquer causa nos pacientes que não tomaram antipsicóticos. E as duas bolinhas verdes do meio são a chance de morte
dos pacientes que tomavam antipsicótico em doses baixas ou doses médias. A bolinha verde bem da esquerda do gráfico de cima, bem da direita do gráfico de cima, é aqueles que tomavam antipsicóticos em doses altas. Ou seja, morre mais quem não toma antipsicótico, e também não é uma boa tomar antipsicótico em doses ultra altas. Mas quem toma antipsicótico numa dose adequada, uma dose moderada, uma dose mais baixa, a chance de morrer é menor. E essa diferença é muito maior ainda quando tu fizer uma análise separado daquele gráfico de baixo, que são os pacientes de primeiro episódio, os pacientes que estão recém começando na doença. Isso são dados populacionais. E esses pacientes, essa chance de morte é o paciente comparado com ele mesmo. Ele tomava antipsicótico, parou de tomar e coisa desse tipo, ou nunca tomou. Não é comparando um com outros. Um outro indicador de que sim faz diferença tratar direito é que a capacidade para remitir sintomas ou seja, o tempo que a pessoa necessita para sair do episódio psicótico, do surto, vai ficando cada vez maior à medida que vão se acumulando surtos, episódios psicóticos. Depois a primeira hospitalização, em geral, para atingir desaparecer os sintomas em 47 dias, na segunda já é 76,5, na terceira já vai para 130, ou seja, vai ficando mais difícil se recuperar. E por último, tem alguns poucos trabalhos com relação a farmacoeconomia, custo-benefício da doença, etc. e tal, no Brasil, que são trabalhos difíceis de fazer. Mas teve uma leva de um grupo de São Paulo, no final dos 90, início dos anos 2000, em que eles concluem que 85% da população do estado mais rico do país dos esquizofrênicos depende da cobertura do SUS para os seus tratamentos. Que 71% desses pacientes não recebiam tratamento regular. Que a taxa de reinternação, ou seja, de voltar para o hospital em até 4 meses depois de ter saído, vai de 30% a 60% praticamente. E que o custo direto de um atendimento desses pacientes em um hospital público era o dobro praticamente do custo de atender esses pacientes no centro de atenção psicossocial, que foi o tratamento de não hospitalar que eles tomaram como referência. Ou seja, pior, e se não bastasse todo o sofrimento e o agravo da doença, é mais caro. Mas esse é uma outra corte, ou seja, aqueles trabalhos que acompanham a população e depois medem os dados 15 anos depois, 25 anos depois. E esse trabalho mostra que quanto mais psicose ativa um paciente teve nos 2 anos iniciais da doença, pior a evolução dele. Quanto menos ele tem, menos sintomas no futuro e menos incapacidade. Último slide, sugestões de leitura para quem se interessar. Se forem ler eu sugiro que leiam o primeiro da lista, que é do Insel, que é um trabalho que ele fala, é um editorial, na verdade, em que ele fala ele faz um comparativo com a melhora que teve no tratamento da leucemia para crianças nos anos 70, 80, boa parte dela não foi por descoberta de nenhum fármaco novo, e sim por fazer o que podia ser feito da melhor forma, ou seja, separar o joio do trigo, deixar de fazer o que não serve para nada e fazer o que realmente faz diferença. Depois tem um trabalho do Nasrallah, falando essa comparação com a cardiologia. E os penúltimo, esses faz parte dessas cortes que a Suécia e Finlândia tem
desse grupo dos países nórdicos, e que acompanhamento assim, de 30 mil pacientes, ou seja, de toda uma população do país, e os 2 últimos são de estudos no Brasil. Obrigado.